A primeira coisa, como eu sempre falo, né, para vocês nessas lives, é reflita sobre tudo que eu falei até agora. A primeira coisa, tá? Tudo isso que eu falei para você faz sentido, né? Para você não faz sentido, eu falei besteira, você tem uma opinião totalmente diferente, não. Eu tenho um sucesso e tenho medo de errar mesmo assim. Assim, medo de errar é normal, né? Eu deixo de fazer as coisas mesmo assim eu tenho sucesso. Eu não me exponho e mesmo assim eu tenho sucesso, né? Às vezes, sei lá, é sorte. Mas enfim. Mas enfim. Será que é isso? Ou não, você não tem sucesso, mas você acha que não é por aí, você tem outra crença e tal. Então a primeira coisa é refletir sobre isso, tá? Refletir sobre tudo isso que eu falei, se tem sentido, se não tem sentido para você, tá? Então para e pensa um pouco sobre isso. É a primeira coisa que você tem que fazer. Então hoje a orientação da TC é muito mais focada nessa questão de reflexão e de anotações. Então reflita um pouquinho, tá, sobre o que significa errar para você. O que para você significa errar. Se você errar, significa o quê? Significa que você é um bosta? Significa que você é uma pessoa... Você não é a pessoa que seu pai gostaria que você fosse? Significa que você é um merda? Um bosta e merda é a mesma coisa. Significa que você é uma pessoa incapaz? Significa que você não merece estar no mundo? Significa... O que significa, né? Para você, significa que você não... tem muitas crenças assim, né? Você... enfim, não é o suficiente, né? Não é o suficiente para a família, para sua esposa, para seu marido, enfim. Né? Então, o que significa errar para você? Porque isso é uma coisa muito individual. Né? Então, tenta refletir sobre isso. O que significa errar para você? Aí você vai se questionar, então, depois de você chegar nessa resposta, né? Será que esse pensamento sobre o errar, né, que você tem especificamente, não é exagerado? Será? Joga essa pergunta. Assim. Será que esse pensamento sobre o errar não é exagerado? Será que esse pensamento não te empaca no que você quer atingir? Será que ele não te empaca? Tipo, você fica com esse pensamento sobre errar, esse significado desse pensamento, e no fim das contas é ele que impede você de dar os passos necessários em direção ao que você quer, a quem você quer ser, ao que você quer atingir profissionalmente, e até mesmo no meio da comunicação. Será que não há, às vezes, uma outra visão, tá, sobre o erro, né, que seja, às vezes, um pouco mais funcional e que possa te fazer agir? Será que não tem uma outra visão sobre o erro? Hoje mesmo eu falei, pelo menos tentei falar, algumas outras possíveis maneiras de você enxergar aí, ou lidar, né, com o erro. Então, será que não existe uma outra visão, tá, sobre o erro, que seja, às vezes, um pouco mais funcional e que possa te fazer agir, né, pelo menos correr atrás do que você gostaria, do que você, enfim, né, quer atingir? Depois de fazer essas perguntas, anote uma resposta, né, para todas essas perguntas e tente, justamente nessa semana, tá, essa semana próxima aí, observar como você lida com os pequenos erros do seu dia a dia. Como será que você lida com os pequenos erros do dia a dia? Eu falo pequenos erros mesmo, sabe? Derrubou um copo d'água, sei lá, que não quebrou, enfim. Sabe, qualquer coisa assim, besta, né? Como você lida com os pequenos erros do seu dia a dia? Escreva também como seria uma melhor maneira de olhar para esses erros. Tá? Se você às vezes se incomodou demais com esses erros, como seria uma maneira mais funcional, uma maneira mais produtiva, mais interessante de você olhar para esses erros? Ao mesmo tempo, uma coisa a mais aí que você pode fazer, né? Avalie erros do passado, tá? Que te assombram até hoje, isso a gente, todo mundo tem, né? Coisas que a gente tem arrependimentos e tudo mais, né? O pior arrependimento é aquele arrependimento de coisas que a gente não fez, né? Enfim, mas aí todo mundo tem isso, né? Então, avalie os erros do passado que te assombram até hoje. E avalie se você tinha possibilidade de ter feito diferente naquela época. Se você não tinha possibilidade de ter feito alguma coisa diferente naquela época, tente, sei lá, aprender, fazer justamente uma reflexão com esse erro, tá? Então, aprender, calma, onde eu parei aqui, aprender com o erro e anotar qual é a melhor ação que você poderia fazer justamente numa próxima vez, tá? Com os seus novos aprendizados da vida. Então, até hoje, né, o que você conquistou aí na vida, o que você poderia fazer diferente se acontecesse uma coisa parecida com o erro que você às vezes não poderia ter feito nada diferente naquela época. Se você poderia ter feito coisas diferentes,
tente provar para você mesmo, porque às vezes a gente vai achar que a gente pode fazer coisa diferente, mas não é verdade. Então tente provar para você mesmo que você realmente poderia ter feito algo diferente baseado aí nos recursos que você tinha na época, tá? Baseado no que você, na sua idade, realmente você, porque é fácil a gente falar baseado no como a gente é hoje. Mas será que você do passado poderia ter feito, tinha os recursos necessários para aquilo? Faça realmente essa realização para entender a importância disso, né? Do julgamento aí excessivo em cima do erro, baseado em quem você era antigamente, tá? E ao mesmo tempo, se perguntar, será que esse erro não te trouxe nenhum benefício? Falo nenhum, tipo, nenhum. Porque todos os erros da sua vida, tá? Independente de quais foram, eles te trouxeram onde você tá hoje. Claro, às vezes sua vida tá muito ruim, né? E aí você vai falar, então realmente foi tal. Mas às vezes sua vida tá ok. Às vezes tem coisas que aconteceram na sua vida que não teriam acontecido se você não tivesse errado. Se você não tivesse feito diferente. E eu vejo isso perfeitamente na minha própria vida, né? Eu acho isso é normal. Tudo que você faz na vida traz você onde você tá hoje. Independente do que for. É aquela coisa de você escolher um caminho aqui e você eliminou outro caminho, né? Então, coisas que são consideradas erros, às vezes tiveram consequências diferentes lá no futuro, na sua vida. Então, será que esse erro que você acha que poderia ter feito diferente, que te incomoda tanto do passado, será que não te trouxe nenhum benefício? Eu pergunto isso justamente para você tentar refletir sobre a questão de, será que erros são coisas tão terríveis assim que você precisa morrer de medo? Será que, no fim das contas, não pode você aprender com isso? Então anota tudo isso, né, que eu tô fazendo você refletir, se é que você tá refletindo, né? Se você perdeu alguma coisa, depois você volta para ver. Mas enfim, anota tudo isso que eu tô falando, faça um resumão, de certo modo, e leia com uma certa frequência para saber a importância de não deixar o medo de errar te parar. Tá? Isso é muito importante. Eu espero que tenha ficado aí com vocês justamente essa questão, tá? De não deixar o erro de errar, o medo de errar te paralisar, te impedir de ser a melhor pessoa que você pode ser. Você não vai ser a pessoa perfeita que você gostaria que você fosse, mas você pode chegar mais próximo disso possível, né? Então, isso é muito importante. Aí eu finalizo essa série de vídeos aí sobre a comunicação com mais uma citação do Larry King. Se há uma coisa que espero que você tire desse livro, que é justamente o livro que eu vou colocar na descrição depois de quinta-feira, tá, que é o livro O Segredo de uma Boa Comunicação, do Larry King. Tá? Se há uma coisa que eu espero que você tire desse livro, é uma atitude sobre falar. Falar não deve ser um desafio, uma obrigação sombria ou uma forma de preencher o tempo. Falar é a maior invenção da humanidade. É como fazemos conexões entre nós e é um dos prazeres que a vida tem a oferecer. Pense em cada conversa como uma oportunidade. Independentemente da sua capacidade de falar, lembre-se do seguinte. 1. Se você acha que não é bom nisso, você pode ser bom nisso. Se você acha que é bom nisso, você pode ser melhor. Continue falando. Me perguntando aqui qual é o nome do livro, é O Segredo de uma Boa Comunicação, do Larry King, tá? Eu convido vocês a assistirem a série completa aí esse mês aí de março. Eu falei sobre o segredo de uma boa comunicação, falei sobre a primeira regra, né? Foram 3 lives, né? Eu falei a primeira regra para falar com qualquer pessoa e agora essa daqui, como você vai cometer erros ao se comunicar, tá? Então convido vocês a assistirem essas 3 lives que eu fiz, que pode ser muito bacana. Aí no mês que vem vai ser sobre um outro livro, vou fazer mais lives sobre pontos interessantes aí do livro. E aí